Vamos analisar aqui então agora a compra sugerida, tá? Bom, então aqui eu já estou com essa tela aberta, tá? Aqui uma tela um pouco diferente do padrão aí do projeto. Então aqui nós temos, aqui na grid dados lá do template, nós não temos um data table, tá? Aqui nós temos apenas um select one radio, tá? Onde o usuário vai selecionar se será gerada uma requisição de compra ou um pedido de compra, tá? Logo depois nós temos um command button que vai chamar o método confirma lá do compra sugerida controller, tá? Então qual será o procedimento realizado aqui? Bom, foi criado um DAO específico, tá? Para o compra sugerida. Esse DAO, ele herda do DAO genérico, ok? E aqui nós temos o método getItens compra sugerida, tá? Bom, esse método getItens compra sugerida, ele vai buscar no banco de dados o seguinte, ele vai buscar todos os produtos cuja quantidade do estoque for menor que o estoque mínimo, tá? Então, será feita essa consulta no banco de dados e essas informações serão retornadas aqui para este método. Se essa lista estiver vazia, significa que nenhum produto está com estoque menor que o mínimo, tá? Caso contrário, verifica qual opção foi selecionada pelo usuário, tá? E faz o devido redirecionamento, tá? Se for uma requisição, o sistema vai redirecionar para a página compra requisição.jsf, tá? E vai definir aqui o parâmetro compra sugerida como true, ok? Então voltando lá no compra requisição, abrindo aqui a tela compra requisição, nós temos aqui a seguinte definição no template, tá? Então lá no template nós temos aqui, foi adicionado aqui no template, tá? O seguinte item, foi adicionado aqui um ponto de insert, tá? Um insert cujo o nome metadata, ok? Esse ponto de insert então será utilizado para definir esse tipo de informação. Então, no caso aqui, os parâmetros para uma tela, tá? No caso aqui, o nome desse parâmetro é o compra sugerida, tá? E se esse parâmetro for definido, então será chamado o método carrega compra sugerida. No caso aqui, esse método é do compra requisição controller, tá? Então, o que será feito aqui? Verifica se o parâmetro da compra sugerida é diferente de nulo. Se for diferente de nulo, e se for verdadeiro, né, ele vai chamar aqui o método gera requisição lá do compra sugerida controller, tá? Então, foi definido aqui nesse controller o objeto compra sugerida controller, tá? E esse objeto ele foi instanciado aqui no método init. Então, aqui no método carrega compra sugerida, aqui do compra requisição controller, será chamado o método gera requisição. Esse método ele vai inicialmente ele vai retornar um set de compra requisição detalhe, tá? Então, o que será feito aqui? Será buscado no banco de dados os itens da compra sugerida, ok? Os itens da compra sugerida, como nós vimos anteriormente, são os produtos com a quantidade do estoque menor que a quantidade mínima, tá? E para cada será feito um laço então nessa lista de compra sugerida, e para cada item dessa lista será criado então uma requisição detalhe, né? Um compra requisição detalhe. Vai ser definido o produto, a quantidade cotada e também o item cotado como não, tá? A quantidade cotada será definida como 0 e a quantidade a ser cotada é
a subtração da quantidade ideal pela quantidade do estoque, ok? E essa requisição detalhe, então, será adicionada aqui a essa lista de requisição detalhe, ok? Logo depois de realizar todos esses procedimentos, retorna para o método que o chamou. Então, aqui no caso, o carrega compra sugerida lá da requisição, ok? Após realizar esse procedimento, vai chamar aqui o método incluir, tá? Então, vamos acessar aqui o método incluir, que no caso foi sobrescrito aqui somente para definir aqui os dados de uma nova requisição, né, para que o usuário possa incluir uma nova requisição, tá? Logo depois que o usuário salvar essa requisição, o que será feito? Será feito aqui uma nova verificação desse parâmetro compra sugerida. Se o parâmetro compra sugerida for diferente de nulo, tá? Então significa que o usuário, né, que o sistema ele deve carregar os itens dessa compra sugerida. Então aqui será feito um laço nessa lista de compra sugerida que foi carregado anteriormente, e para cada um desses itens, né, cada um desse item da lista de compra sugerida será adicionado então na verdade, todos esses itens dessa lista de compra sugerida será adicionado aqui a lista de compra requisição detalhe do objeto, que é a requisição, é o compra requisição, ok? E para cada um item dessa lista será definido a compra requisição desses compra detalhe, ok? É isso. Aqui os outros métodos são os métodos padrões para que o usuário possa incluir os itens manualmente, tá? Então o procedimento para gerar uma requisição através lá da compra sugerida é esse. No caso do pedido, o procedimento é praticamente o mesmo, tá? Só que aqui ele vai redirecionar para o compra pedido.jsf, vai passar aí o mesmo parâmetro compra pedido, tá? E aqui no compra pedido, na página, nós temos aí a mesma definição desse ponto de insert aqui, metadata, tá? Vamos definir aí o parâmetro compra sugerida e chamar o método carrega compra sugerida, ok? Verifica se o parâmetro é diferente de nulo, chama lá o método gera pedido, só que agora é o método gera pedido aqui do compra sugerida controller, tá? Então aqui novamente serão buscados lá os itens da compra sugerida. Para cada um desses itens serão criados aqui os pedidos detalhes, tá? E essa lista de pedido detalhes será então retornada aqui para o compra pedido controller e chamado o método incluir para que seja então as informações sejam armazenadas, né? Na verdade que seja que o sistema permita que o usuário inclua um novo pedido, tá? Então, no caso lá, como nós vimos no vídeo do tour, o usuário vai ter que definir os dados do pedido, né, os dados principais, tem alguns dados obrigatórios, salvar essas informações e quando o usuário salvar, o sistema já vai carregar os itens que foram sugeridos para a compra, ok? Bom, então, esse é o procedimento aqui para a compra sugerida.